Tá vendo? É isso que eu estou falando, abençoado. É essas coisas. Obrigado, tá, irmãos, irmãos que estão sempre firmes nessa guerra aí de levar a palavra, né? E vamos orar por esses 3 missões para ele não escangalhar mais, porque está escangalhando demais. E quando escangalha é um dinheirão, né? Para que sai daqui da comunidade. Obrigado, tá, irmãos? Que você que semearam aqui, que na terça-feira o pastor tem algo poderosíssimo para honrar, tá bom? Vamos aí para a palavra do Senhor. Podemos? Você sabe que há mensagens que eu fico com um pouco de ansiedade, porque são palavras que vai ter uma alteração tão grande na vida, né? Como causa na minha vida, eu espero que vá causar na vida de vocês também, né? O apóstolo São Paulo, quando ele escreve a igreja da galáxia, o texto, né? Gálatas 5, falando sobre as obras da carne e as coisas semelhantes, 19 ao versos 21, ele diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Diga, uma vida de prática na carne vai gerar um afastamento do reino de Deus. Vamos orar. Oh Jesus, obrigado Jesus, porque eu sei, nós sabemos em quem nós temos crido, e nós sabemos que Tu és poderoso para continuar a manifestar a Tua graça nesta terra, meu Deus. Ajuda, Senhor, essa audiência das rádios, dos aplicativos, do Facebook, do YouTube, do Instagram. Meu Deus, toca essas famílias, acorda, Senhor, aqueles que dormem, aqueles que o Deus desse século cegou-lhes o entendimento, mas é dos incrédulos. Não pode cegar o entendimento dos cristãos, porque nós fomos iluminados na mente, os nossos olhos receberam o colírio do céu, colírio do céu. Estamos aqui bebendo, não de uma água, mas aquela água que Jesus quis oferecer para aquela mulher lá no tanque, a água da vida que nós bebemos todos os dias. Obrigado. Ela é tão viva, esta água que é a Tua palavra, que ela mudou a nossa mente, nosso corpo, nossa maneira de falar, de pensar, de proceder, de nos comunicarmos. Oh glória, é a obra do Espírito. Eu te agradeço em nome de Jesus, e o povo de Jesus digam todos amém. Dá-lhe um grande aplauso ao único. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Igreja de Jesus Cristo, a amada, que Deus amou, que Deus ama e que Deus amará sempre, que somos nós, que somos a sua igreja. A igreja
é de Jesus. Ele comprou com o seu próprio sangue o direito de dominar em nossas vidas. Você diz amém? Ele está por cima, Ele está por baixo, Ele está no lado, atrás, na frente. É Ele que nos guarda. Amém? Glórias a Deus. Obras da carne, mentiras. Hoje nós vamos lançar, da parte do Espírito, uma nova série de mensagens, que eu não sei o tempo que vai nos acompanhar, espero que bastante tempo, é um assunto que define quem é de quem. Quando você trata disso, nós vamos aprender sobre esse assunto para fecharmos as portas de toda mentira que vier disfarçada de verdade. Obrigado, irmão. Só você que ouviu, né? Então, vamos lançar essa pedra chamada mentira. Vamos esmagar esta pedra, vamos esmiuçar esta pedra, vamos quebrar esta pedra, vamos colocar essa grande pedra, fazer virar pó das nossas vidas. Qual é o maior perigo da mentira ou de mentir? Qual é o maior perigo? Existe uma mentira que as pessoas dizem fora, uma mentirinha branca. Não vai nem falar isso, que pensa que falar mentira branca é racismo, porque não falou mentira preta. Até para cantar Alvo Mais Que a Neve, se você cantar agora, você está falando, você está dizendo que você é racista. Oh, isso é racismo, Alvo Mais Que a Neve. Não pode cantar mais isso. Então você vê. Então, qual é o maior perigo da mentira ou de mentir? Qual é o maior perigo? Você sabe, tanto a verdade quanto a mentira tem uma origem. Você sabia que a verdade tem uma origem? Em João 14:6, João 14:6, olha o que diz. E respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqui está a origem da verdade. Quem é a verdade? Cristo. As palavras de Cristo são as verdades absolutas. Todas as palavras que forem proferidas por nós ou pelo mundo inteiro, se não forem as da Bíblia, ponha dúvida. Você não pode pôr dúvidas nenhuma, irmão, em nome de Jesus. Se você é de Deus, você não pode pôr dúvidas em nenhuma palavra que procedeu da boca de Deus. Você pode pôr dúvida no que eu digo com a minha carne aqui, no que os irmãos que sobem aqui falam, às vezes com a carne. Mas quando nós citamos o que está escrito, quando eu falei do Papa, que o Papa está no inferno, não foi eu quem disse. Quem é que disse? A palavra. Por que está? Por causa da idolatria. Tanto a mentira, porque a mentira, a palavra de Deus diz, e coisas semelhantes a estas. Ou seja, a mentira é algo semelhante às outras 19 obras da carne. Então, Jesus falou, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, nós já sabemos de onde procede a verdade, de onde vem a verdade, quem é o Criador e o Pai da verdade. Porque a pergunta foi, qual é o maior perigo da mentira ou de mentir? O que esse mentiroso pode receber como salário da mentira? Irmão, em nome de Jesus, te peço de joelhos, se você quiser, eu me dobro e curvo com a cara no chão para implorar
a vocês que vocês não mintam nunca, irmãos. Se eu tiver que fazer isso diante de qualquer um dos irmãos, sabe, da nossa família aqui, eu faria. Para evitar uma desgraça sem fim na vida de uma família. É a tal da mentira. Você que é marido, você que é mulher, não aceite que teu marido fique mentindo, não encubra a mentira dele. Marido, não encubra a mentira da tua esposa. Pais, não encubra a mentira dos seus filhos. Filhos, não encubra as mentiras dos seus pais. Por que, pastor? O senhor está tão preocupado com a mentira? Porque nós já sabemos de onde procede a verdade. Então, todos dois têm um proceder. A mentira tem um pai, a verdade tem um pai. A mentira tem uma origem, a verdade tem uma origem. Não podemos nos associar com esse pai que é o pai da mentira. Não podemos. Irmão, em nome de Jesus, escute, não sei se você quer que eu vá perto de você e peça, por favor, para você nunca minta e apoie mentiras. Isto é muito sério, irmãos. A gente não podemos nos associar com mentiras, em hipótese nenhuma. Estávamos pescando ontem, eu, Manel e o Vander, estava o meu genro, estava uma turma boa. Escute. Aí o Vander traz, como é o nome daquela latinha, irmão? Água tônica. Água tônica numa latinha amarelinha que parece da latinha da cerveja. Oh, irmão. Pensei que você tinha esquecido. Não está rindo, né? Oh, viu, Wanda? Aí nós estávamos lá no churrasco, aí estava, ele vai até vir aqui no aniversário. Aí ele pegou o telefone dele, com a lata na mão. Vou filmar o pastor Pedro Inácio tomando Skol. Não sei se o Wanda ouviu, eu estava pescando, eu estava lá. Aí estava me filmando lá, o pastor está aqui, narrando, hein? Olha só, olha a cara dele, fingido, olha aí, povo da igreja dele aí, ó. Ele está aqui bebendo cerveja, assim mesmo. Eu falei, vai lá, posta no Facebook, manda ele postar. Quem me conhece a mim, sabe que eu nunca estaria bebendo bebida alcoólica. Se um dia eu fizesse isso, eu não estaria mais aqui. Aqui? Saía na hora, desceria daqui e falar, ó, bota o meu irmão, bota a irmã, bota quem quiser. Eu estou saindo fora daqui. Porque eu não conseguiria enganar Deus, enganar vocês, e não é enganar Deus e vocês, enganar a mim mesmo. Eu falei, poxa, irmão, você está falando que eu estou... E ele, olhando para mim, doido para fazer, né? Doido para que eu caia em contradição, fico nervoso com a história. Eu falei, tudo bem, você vai dizer que eu estou bebendo cerveja, eu sei que a família Restituição não vai acreditar em você, mas você está aí fazendo um pecado terrível. Você está aí uma glutonaria fora do comum. Quer dizer, a gente comprou 2 pedaços de carne, de picanha. Eu falei, um pedaço desse de picanha está tudo dentro da sua barriga, meu irmão. Tu comeu tudo. Se tirar um raio-x na tua barriga, ainda está inteira, porque eu comi de pedaço e engoli. Eu falei, você é um glutão. Você está cometendo, o que você está fazendo é original. Eu estou tomando água tônica. Então você vê, o cara pecando com a glutonaria e olha, vou colocar, tá aqui, ele filmou mesmo. Eu falei, ponha no Facebook, ponha lá no Facebook, para ver quem vai acreditar em você. Sabe por que eu acredito que vocês não acreditariam nisso? Porque você sabe que aqui, teu pastor, eu estou preso com esta verdade, irmão. Eu sou um prisioneiro da verdade. Eu não posso, irmão, se eu me arriscar 1 milímetro sequer. Em 2006, no sonho, na visão que Deus deu a mim,
Ele falou: no dia, enquanto você estiver na minha palavra, nada vai te faltar. Irmãos, e não falta. Você entende? E não falta. E não falta, não falta, não falta, não falta, não falta, não falta nem para cá, nem para vocês. Não falta. Amém? Então, a mentira, ela é terrível. Ela é terrível. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, como que um cristão pode ter um sócio ou se associar ao pai da mentira? Porque a mentira tem um pai, diga assim, a mentira tem um pai, a verdade tem ela. Eu sou o caminho, diga assim, Jesus é o único caminho. Jesus é o único caminho. Maria, Papa, Jorge, Santo Antônio, São Benedito, a mulher do zóio no prato, nada, Santa Dulce, o que santo que tiver, não é caminho para Deus. Então, toda pessoa que usa os santos, ela não está usando o caminho, ela está usando um atalho. E esse atalho não vai conduzi-las a Deus. Se o Papa Francisco pudesse voltar, com todo respeito, e descer ali no centro lá do Vaticano agora, Deus permitisse ele voltar e falar: povo, quebra tudo que vocês estão vendo aí, quebra tudo, porque o lugar onde eu estou é quente, é ruim, é no inferno. Eu li tantas vezes a Bíblia, estudei sobre o inferno, mas eu mesmo não acreditei, e estou aqui agora. Aí o pastor está botando o Papa no inferno. Não, não sou eu, é a Bíblia quem diz contra a idolatria, irmãos. Você está entendendo, abençoado? Então, a Bíblia, ela é radical, ela não tem meio termo, vamos abrir uma exceção. Não, com a Bíblia não há exceção. Às vezes a gente abre exceção para algumas coisas que não vai escandalizar, não vai ter tropeço para ninguém. Mas, diante da palavra de Deus, vou abrir uma exceçãozinha aqui. Não, por que não? Por que mentira não? Que nós não podemos nos associar com o pai da mentira, com o criador da mentira. A mentira começou lá no Jardim do Éden. O papo da serpente, acho que deixa eu ver se não está aqui. Aqui, Gênesis 3, olha aqui, o papo da mentira aí. Gênesis 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Quem é que disse à mulher? Não foi Deus quem disse. Então, todos os dias, Paulo também falou aos Coríntios, falou, assim como essa mesma serpente que conversou com a mulher, esta mesma serpente tenta conversar com a gente todos os dias. Às vezes usa a mulher, às vezes usa o marido, às vezes usa um filho, às vezes um neto, uma neta, às vezes a mãe, o avô. Então, ela tem a sua artimanha, sabe? Ela usa quem lhes der lugar. Se você der lugar, ela vai usar, ela vai te usar a tua mente. Então, está aqui. A serpente é mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. Aí, o que ele disse à mulher, a serpente? Duvide de Deus. Olha lá. É assim que Deus disse. É assim que ela faz, até o dia de hoje. O que tem? Uma amantezinha só, tua mulher não vai nem saber. Você chega em casa, sabe? Compra um monte de presente para ela, sabe? Aquelas coisas, sabe? Que aí a mulher gosta, fala um monte de coisa boa. Ela nunca vai perceber. Eu não estou dizendo que o homem que faz isso tem amante não, tá, irmão? Eu ia falar que o pastor está dizendo que quem faz isso para a mulher, não estou falando, eu estou falando que a maioria das estratégias dos que fazem isso é agradar para não gerar desconfiança. Então, essa serpente, ela é terrível. E o que tem, meu filho, está em casa com o celular na mão, trancado dentro de um, sabe, no quartinho dele, trancada, a garotinha ficou lá trancada no quartinho dela, enfiou desodorante na boca e morreu. Quem viu isto?
que tem? Não vai tirar a liberdade. Olha, liberdade, a criança não tem direito de ter liberdade, de ter privacidade. Criança tem direito de privacidade, nem adolescente, nem que tenha 20, 30, 40 anos, estiver na sua casa, não tem direito de ter privacidade, irmão. Se você faz isso, você está errado. Você é anti-Deus, você é contra a Bíblia, você é contra a verdade de Deus. Não, mas agora é outra história, é outro mundo, sua cabeça é velha. Claro que eu estou velho, que não só a cabeça, está tudo velho. Cabeça, cabelo, está tudo velho. Mas a Bíblia não está velha, não. A palavra de Deus, ela não muda porque eu fiquei velho. A palavra de Deus, Paulo disse aos Hebreus que ela é a mesma de ontem, ela é a mesma de hoje, e ela será eternamente a mesma. Está escrito. Diga assim, está escrito. Então aqui foi um diálogo aqui, ó. Assim, e é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Aí perguntando para Eva lá, não é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Claro que Deus não falou isso. Deus não falou que para ela não comer de toda a árvore do jardim. Bota lá, deixa lá. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher. Aí a mulher falou: não, Deus falou do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher. Então, quando você começa a conversar com alguém, e alguém conversar com você, e for conversa contra o que Deus disse, repreenda, e tem serpente do lado de lá. Sabe, eu passo, eu mostro sempre a minha mulher. De vez em quando aparecem umas endemoniadas nas redes sociais, no Messenger, no Instagram, no Facebook, essas coisas todas, né? De amigo, olha, vou lá no Facebook da pessoa que pediu um amigo, falei, essa não quer um amigo, essa quer um homem. Vai se dar mal. Aí comeu, hello. Eu falei, hello o quê? Se machucou? Falei, filha, essa mulher aqui, acho que ela ralou, que não sei de onde é, acho que é inglês, não é inglês? É alô? Ela falou, eu falei, ralou. Eu não ralei nada. O quê? Está acostumado, né? Um ralou, né? Então, corta logo. Do outro lado está um ralou, vai te ralar. Então, esse é papo de serpente. Então a serpente disse à mulher: certo que não morrerá. Você pode mentir, você pode desobedecer a Deus, que você não vai morrer. E Deus falou que ia fazer o quê? Que ela ia morrer. Deus falou. Se Deus falou, está entendendo, irmã? Se Deus falou, Ele vai cumprir o que Ele falou. Nunca Ele vai deixar a palavra dele. O que Ele falou, não é o que os bispos estão falando, que os apóstolos estão falando, que os homens consagrados estão falando, mas o que Deus falou. E aqui, nesta casa simples de oração, Deus fala. Deus fala, irmão. Deus fala. Eu sei que muitos não querem ouvir o que Deus está falando. Sabe o que Jesus falou? Jesus falou assim: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. E é assim, e continuará assim, Salvador. O homem, por que o homem ama mais as trevas? Porque a nossa carne está cheia de trevas. Obras da carne são, viu que Paulo falou? Olha, cuidado, as obras das trevas. Não viva nas obras das trevas. Ele chama as obras da carne de obras das trevas. A nossa carne está nas trevas, gosta de trevas. Olha lá, então foi aí começou o diálogo. Esta serpente aí, quem ensinou essa serpente a mentir? É a origem, a mentira, a origem está ali. Então, ela estava num diálogo com Eva, soltando mentira,
e Eva resistindo um pouquinho, né? Aí quando você começa a dialogar com a serpente, irmão, serpente, sabe o que a gente faz? A gente repreende serpente. A gente não conversa com serpente. Se você parar para conversar com serpente, ela vai te enganar. Por que as pessoas largam uma palavra dessa para ficar em casa? Porque elas ficam em casa porque elas ouviram a serpente. Às vezes a serpente está no púlpito de gravata. Esse negócio de igreja, de estar congregando, isso aí não existe mais. Nós estamos na era da internet. É Cristo em casa. Ô, irmão, que todo mundo quiser ficar em casa, só para dar as ofertas, eu fico em casa também. Paga tudo, né, irmão? Todo mundo em casa, vamos pescar todo dia, vamos embora. Mas não foi para isso que Deus chamou a gente. Deus chamou os membros para estarem reunidos para formar o maior corpo poderoso da terra, que é o corpo de Cristo. E contra esse corpo, que ele chama de igreja, ele falou: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, a igreja de Jesus. Não é a igreja do pastor, do bispo, do apóstolo, dos reverendos. Diga, é a igreja de Jesus. Ah, mas ele está em casa. Cristo em casa é a esperança da morte. Daqui a pouco está aí bebendo, fumando, adulterando, fornicando, e nem percebe que já está indo embora. O que é que eu posso fazer? Orar e pedir a Deus que Deus acorde os seus. Então, pastor, já vimos ali o debate ali da serpente com a mulher, já vimos também onde deu, o que aconteceu, né? Que o versículo de número 6, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, ou seja, olha o sentido, olha uma das obras da carne, né? O desejo pelas coisas, né? A cobiça, vendo que a árvore era boa. Olha a cobiça da Eva. Cobiça é o quê? É uma obra da carne que impede de herdarmos o reino de Deus. Então você sabe aí, já o capítulo todo fala disso, chega no final, lasca tudo. A gente está lascado hoje com dor na coluna, com pressão alta, com colesterol ruim, tudo ferrado por causa desse diálogo aqui, por causa dessa conversinha. O mentiroso iludiu a mulher. O mentiroso iludiu a mulher. Paulo falou sobre isto, acho que é 1 de Coríntios, 2 de Coríntios 11, olha aqui, 3, 11, 2 e 3 e 4, olha lá. Mas eu receio que assim como a serpente enganou quem? Enganou Eva com o quê? Com a mentira. Não é nada disso. Você pode comer que você vai ficar igual a Deus. Tu vai ter poder, sabe? Tu vai ser, sabe? Você sabe que a gente tem poderes. Quem sabe que porque você recebeu o poderoso, você também tem poder. Se você recebeu o poderoso, você também tem poder. A Bíblia diz lá em Filipenses, Efésios, que aquele que é poderoso, não sei se é 3:20 ou 2:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, aquele que opera em nós, ele opera através de nós. Então o poder dele em nós é que faz essas operações na terra. Então, ó, assim como a serpente enganou com a mentira, com a sua mentira, astúcia é uma maneira de mentir. Assim também seja corrompida a vossa mente sadia com a palavra. Deus me fez para você, Deus fez você para mim, casamos, sabe? Aí a serpente vem, ela está muito fria, ele está assim, ele é bruto, olha como ele é grosso, olha como é que o teu personal trainer é tão legal, gentil, né? É a serpente. Ela vai falando, irmão. Ela vai falando. Olha aí, tua esposa já não tem mais aquele corpinho de violão, agora está um violoncelo. Ai, aquela. Ela
vai falando. E a gente vai dando ouvido para ela. A gente vai dando ouvido. Olha, você não reparou que você é tão grande, a tua mulher é tão pequenininha? Sabe, por que você casou com uma mulher pequenininha? Nunca reparou isso. Mas a serpente vai fazendo isso, fazendo a gente despertar coisa. Olha como é que ela falou duro contigo. Ela não te respeita mais como homem. Olha aquela tua coleguinha do trabalho. Viu como é que ela fala com você? Baixinho. Se envolve com ela que ela vai bater na sua cara. Se envolve, ela é baixinha, fala baixinho enquanto está longe de você. Quando estiver perto, bate na sua cara. Isso é fingida. Fingida. Essas prostitutas são fingidas. Assim também, adúltera, assim também sejam corrompidas a vossa mente, a parte da simplicidade, pureza devidas a Cristo. Aí a pessoa vai acreditando nisso aqui. Na verdade, vindo alguém e prega outro Jesus, mentiras, e acreditam. Não temos pregado. E aceitais espírito diferente. A igreja virou uma chacota. Vai no YouTube, tem um tal de um garotinho chamado Miguel. Quem já viu? Miguel. A igreja virou uma chacota. Até ímpio, cachaceiro, todo mundo chacotando com a igreja por causa desses endemoniados. Mirim, filho da serpente, já nascem proferindo mentiras. Ele fala que ele é próprio, porque é filho do pai da mentira. Olha lá. Aceitar espírito diferente. Como que eu poderia, irmãos, ir num culto para ficar lá rodando, babando, caindo no chão, joga paninho por cima, sabe, cai no chão, baba, imita periquito, papagaio, sabe? Quando eu não estou fora de si, sabe, mentindo, eis que vejo, eis que digo, eis que Deus está falando, aquieta, sou eu que estou Deus, sou eu teu Deus. Teu Deus te fala pela palavra. Outrora ele falou através dos profetas, hoje ele fala por Jesus, pela palavra dele. Se você não quer ser enganado, ouça Deus pela sua palavra. Você que está aí pela rádio, pelo aplicativo, pelo Facebook, YouTube, Instagram, para de ficar ouvindo Deus dessa boca desses endemoniados. São todos endemoniados, irmãos. Está te fazendo você apostatar de Jesus, apostatando da fé. Vocês não querem mais Bíblia, não querem saber de palavra, vocês querem saber de adivinhações, de sonhos, de endemoniado, de revelamento. São do inferno essa gente. É a origem deles, eles saíram de dentro da serpente, são filhos da serpente. Largue essa voz, a voz de Deus está aqui na sua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, igreja. Outro espírito diferente, evangelho diferente, tudo é mentira, irmão. Tudo é mentira, a gente não pode aceitar evangelho diferente. Paulo falou, se vier alguém, mas é um anjo que veio, pode vir um anjo, não é do inferno não, pode vir um anjo do céu. Mas o anjo do céu veio e falou o quê? Diferente do que está escrito? Sim, então esse anjo é do demônio, é do inferno, não tem nada de Deus. Pastor, você não pode falar. E eu não estou falando nada, quem fala isto é quem, irmão? É a Bíblia. Diga, é a Bíblia. Evangelho diferente que não tens abraçado, a esses de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses. Paulo fala, esses tais apóstolos. Estou enganando as pessoas. Por que, irmão? Por que as pessoas gostam tanto de mentira nas igrejas? Eu não digo o mundo está no maligno. Por que na igreja ainda de Jesus, a gente que concorda com a mentira, a gente que acha que mentir é algo que faz parte da nossa vida? Uma mentira, irmão, mentira nenhuma cabe na tua vida, nenhuma. Você vê no Facebook, caramba, jovem, né? Aí você vai ver depois a foto de 25 anos atrás. Mentira! Mentiras! Aí você vê
que modifica a pele, como é, irmão? É os filtros, mas chama outro nome, né? É uns aplicativos que modifica para dar uma melhora. Hã? Quem? Não, que melhora, fica mais. Photoshop, irmão, isso aí. Photoshop, irmão. Fala, que mulher bonita. Aí que tu vai ver. Tu vais ver, meu irmão, cada pataca de pelanca caindo para um lado, para o outro. Então, dentro da igreja. Tinha um irmão que morreu, a irmã. Ele falou, pastor, conheci uma moça pelas redes sociais, fui me encontrar com ela. Aí quando eu cheguei, eu olhei de longe assim, na paisagem do Facebook, era bacana. Quando chegou lá, era um travesti. Ele falou, pastor, era um travesti. Eu falei, casa com ele logo, pô. Você vai catar mulher nas redes sociais, mano? Casa logo. Casa logo o traveco, não tem problema não. Aí já está legal, já está regularizado, tem problema, vai para o inferno, né? Se você gosta do inferno, é para lá que tu vai. Então, abençoa. Então, são mentiras. Me dê mais 15 minutos, vamos terminar. Vamos ver aqui, qual é o maior perigo da mentira, ou de mentir? Mentira tem um pai, verdade tem um pai. Mentira tem uma origem, verdade tem a sua origem. Não podemos nos associar com esse pai. Quem é esse pai? Jesus falou dele, lá em João 8. João 8. João 8. (41). Vós fazeis as obras do vosso pai. Você sabe para quem que ele estava falando aqui? Ele estava falando para os saduceus, para os fariseus, para os religiosos. Essas pessoas que têm a aparência de santidade, aparência de pureza. Desconfie dessas pessoas. Irmão, Pai do Senhor. A boquinha, né? Aleluia. O aleluia do cara não termina nunca, né? Desconfie dessa pseuda santidade. Paulo foi muito sincero e disse: em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. Eu sou frágil. Eu sou um cristal na cara, eu sou frágil. Olha aí. E vós fazeis as obras do vosso pai. E disseram eles, aborrecidos, né? Nós não somos bastardos. Temos um pai. Quem é o pai? Ele falou. Temos um pai. Às vezes as pessoas falam isso, meu pai. Aí está lá com a estátua de Maria. Meu pai está lá envolvido com o Exu. Meu pai está envolvido lá com São Jorge. Meu pai está envolvido. Como pode você ter vários pais ao mesmo tempo? Nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. Jesus quebra. Sabedoria. Replicou-lhe Jesus. Réplica. Se Deus fosse, é assim, mano. Deus é teu pai? Você tem um pai que é Deus? Então ele vai falar para mim e para você. Você está dizendo que Deus é seu pai. Se Deus fosse o pai deles, né? De fato, replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de me amar. Você ama Jesus? Ou ama Maria? Ou ama Jorge? Ou ama Antônio? Ou ama filho? Ou ama bens? Ou ama, preguiça? O que você ama? Então, se teu pai é Deus, se você é filho de Deus, vocês têm que me amar. E como é que eu provo que eu amo a Jesus? Obedecendo a palavra de Jesus. Porque eu não vejo Jesus, eu não posso obedecer a quem eu não vejo, mas eu tenho a sua voz que me guia a toda a verdade. Amém?
Diga, eu tenho a voz que me guia a toda verdade. Toda verdade. Diz a palavra que quando o Espírito Santo viesse, ele já veio, ele iria nos guiar aonde? A toda verdade. Então não tem como alguém que diz que tem o Espírito Santo e, sabe, não, o pastor não está aqui. Isso é coisa do pastor. É coisa do pastor. Isso é coisa do pastor. Não é coisa minha, não, amado. É coisa de Deus. Não tem nada comigo aqui. Irmão, se eu não precisasse da Bíblia para reunir as pessoas, eu estaria no outro lugar. Estaria no outro lugar fazendo como eles fazem, sem Bíblia na mão e reunindo milhares de pessoas. Mas, se de fato o vosso Pai, certamente, se Deus fosse de fato, certamente é a vez de amar. Porque eu vim de Deus, e aqui estou. Então ele está falando, cara, vocês não acreditam que eu vim de Deus? Como que vocês dizem que é filho de Deus? Se vocês são filhos de Deus, então nós estamos falando do mesmo Pai. E por que vocês são filhos de Deus? Vocês não amam o Filho de Deus, o verdadeiro que sou eu. Não, mas você tem demônio. Sei que quando termina esse debate aí, eles falam que Jesus tinha demônio. Certamente ele tem demônio. Olha. Qual a razão porque não compreendeis? Eu gosto muito dessa passagem de João. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Por que você não compreende o que eu estou falando? Estou falando para o mundo, você está aí pela internet. Por que você não compreende essa linguagem? Você só gosta da linguagem. Vem aqui tocar no manto do não sei quem. Venha beber a água ungida. Traga aí o lenço. Traga a fronha. Traga a fronha para me ungir a fronha. Traga uma roupa para jogar óleo. A Bíblia não fala isto. A voz do Pai não nos guia a estas mentiras. Não está na Bíblia. Mas o pastor falou, ele está mentindo porque não está na Bíblia. Se não está na Bíblia e é mentira, não procede do Pai das luzes, procede das trevas. Olha, qual é a razão porque vocês não me compreendem a minha linguagem? Porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra, você não consegue ouvir. A palavra entra num buraco e sai no... Não faça isso, em nome de Jesus. Não venha aqui perder o seu tempo, ouvir o que você não pode fazer, e você sair daqui e fazer. Não perca seu tempo, não jogue fora a sua vida. Você que está aí pela internet, pelo rádio, não fique me ouvindo aí 1 hora, perdendo seu tempo, para não obedecer isto. Obedeça essa palavra. Obedeça a voz de Deus. Você pode dizer amém? Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aplauso a Jesus Cristo? Por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Por quê? Por que as pessoas, você senta com a pessoa, mostra na Bíblia, eu sei que não é para beber água ungida, eu sei, não está na Bíblia. Mas o meu pastor, eu já dei, 20 anos dando meu dinheiro para aquele desgraçado. A vontade dela é falar isso. Aquele infeliz, eu só saio de lá quando eu recuperar tudo. Vai fazer igual aquela menina artista lá, que era prostituta, que voltou a ser prostituta, aquela, meu nome daquela, Andressa Orache. É uma Orache. Roubou tudo. Ele me roubou tudo. Tirou tudo. Vós sois do diabo. Qual é a razão que você não compreende? Elas compreendem a linguagem do diabo. Ei, dá tudo. Faz o teu sacrifício. Os olhos deles chegam aquela bola de fogo vermelha, aqueles capeta, careca, cabeludo. Seu sacrifício. Porque Deus nada, não tem nada de Deus. Deus está longe. Vós sois do diabo. Você não pode falar isto. O império daquele não pode ser do diabo. O reino de Deus não é deste mundo, irmão. Tudo que você está vendo aqui, se você olhar para o céu, é lindo.
mas vai derreter tudo. Pode olhar para a terra, é bonito, vai queimar tudo. Diz que os elementos do céu vão se derreter e a terra vai se incendiar. Não vai haver nada. E Deus vai criar novos céus, que não vai ter estrelas, não vai ter lua, não vai ter sol, porque Deus será a nossa luz, será o nosso sol, será o nosso oxigênio, será o dono, o eterno da nossa vida, irmãos. Quem está crendo nessa palavra, irmão? Quem vai dar crédito para isto? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida. Quem falou assim? Abelzinho, querido irmão, te amo tanto, irmão. Vamos dar uma corrida lá no campo. Vamos fazer um Cooper. Vai na frente, Abel. Não, vai você, Caim. Não, Abel, vai na frente. Vai. Foi ele. Olha lá. Ele foi? Foi ele. Foi ele. Desde quando? Desde o princípio. Por quê? Jamais. Irmão, não adianta. Irmão, você não tem nada a ver com mentiras, irmão. Irmão, você foi lavado. Você foi regenerado, você foi resgatado. Nós não estamos mais no império de trevas, nós estamos no reino do Filho do seu amor, que é um reino de paz, que é um reino de justiça, que é um reino de alegria, que é um reino de saúde, que é um reino de bem-estar. Você diz amém, igreja? Terminamos. Acabou? Não. Jamais afirma na verdade, não afirma na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. E ele é quem, irmão? Por isso que Paulo fala aos Efésios: falai a verdade cada um com o seu próximo. Pastor, mas não é mandamento de Deus isso não? Está nos mandamentos, pastor? Tá. Aonde? Êxodo 20, verso 16. Veja lá. Está escrito o que ali? Vamos? Não dirás falsa testemunha contra o teu próximo. Dizer falsa testemunha é o quê? E o que a Bíblia fala? Você sabia que o pastor, você sabia, o que o pastor, fala do pastor, todo mundo fala, o quê? Fala, bota logo peraí, bota a boca aqui, é do pastor que é logo, o Satanás quer derrubar qualquer pastor, irmão, são almas preciosas, é igual o provérbio, né? Ela vive em busca de almas preciosas. Elas quem? As prostitutas, né? Prostituta não, as adúlteras. As adúlteras. Terminamos com consequências. As consequências da mentira. Primeiro, vou dizer 10, terminamos. O mentiroso engana a si mesmo. Cara, o mentiroso ele passa a acreditar que a mentira é verdade. A água ungida é verdade. Não é, ele sabe. Segundo, o mentiroso não obtém confiança das pessoas. Você quer perder comigo? Quer me separar de você? Minta. Eu vou ficar com 2 pés atrás de você. Você não vai ter mais acesso a mim. Toda pessoa que eu me afasto pode saber. O pastor não gostou de alguma atitude. Então, para mim, o mentiroso, ele não obtém confiança das pessoas. Você sabe que no Brasil, os britânicos lá na Inglaterra, eles têm
Meio-dia é meio-dia, 5 horas é 5 horas. Só que no Brasil, meio-dia é meio-dia e meio, sabe? 5 horas é 5h45. 5 horas sabe, não é 5 horas. No Brasil, as 5 horas não é 5 horas. Isso é uma forma de mentir. Não, mas o que que tem? É isto que o Satanás quer que a gente diga o que que tem. A gente começa a nos envenenarmos com pequenas doses. Ninguém toma um veneno de uma vez só. Vai tomando veneno. Irmão, açúcar demais faz mal. Só um tablete, só um quadradinho. Primeiro começa com um quadradinho do chocolate, né? Uma cápsulazinha, um quadradinho. 2, 3, metade, uma barra. 2 barras, 3 barras, uma caixa de bombom, sabe? Depois vai para o vaso. 3. O mentiroso gera destruição de relacionamento. Você que é casado, não faça isso, não destrua teu casamento. Se vai fazer, fala e faça. Se não vai fazer, diga, agora não vai fazer. 4. O mentiroso não está em Deus e não nasceu de novo. Ele pode estar na igreja. Na igreja a gente aceita mentiroso. Pode estar aqui ou em qualquer outro lugar mentindo. Mesmo se eu descobrir que está mentindo, nunca vou chamar e falar, você está mentindo. Não vou chamar. Porque se o Espírito Santo de Deus não ensinar para ele, não vai ser eu nem você que vai ensinar. Mais que você falar para o mentiroso, mais ele vai mentir. A obra de Deus não é feita na pele, é feita na mente. E quem faz esse trabalho é o poder da palavra através do Espírito Santo. 5. O mentiroso não herdará o reino de Deus. 6. O mentiroso colherá consequências graves das suas mentiras. 7. Em casos mais graves, a mentira já se tornou uma doença. Uma doença. O cara foi no médico, chegou para o médico perguntou, o que você tem? O que você faz da tua vida? Fala, eu acordo cedo, me alimento com frutas, verduras, sabe, bebo bastante água, faço exercício, sabe? Mas o que você vai fazer aqui? Qual é a sua doença? A minha doença é que eu sou mentiroso pra caramba. Entendeu? O cara estava falando que fazia tudo aquilo, mas era tudo mentiras. 7. 8. O mentiroso perde a moral. Um pai que fala para o filho algo e não cumpre, acabou. O filho vai arrumar outro pai. Outra pessoa vai ser o confidente daquele garoto ou daquela menina, por causa da mentira. O mentiroso não prospera na sua vida. Ele pode até ganhar dinheiro, porque se você pensar que ser próspero é ter dinheiro, tudo bem, é tua cabeça que pensa assim. 10. O mentiroso, ele é um filho do diabo. Aqui não tem ninguém que é inocente. Todos aqui são doutores do saber. Todos aqui. Todos nós, e a turma que fica nos acompanhando pela rádio, pelos aplicativos, são doutores do saber. Já sabem o que é verdade e o que é mentira. Então, se agirmos como filho de Deus, andamos na verdade. Ele falou assim, se você andar na luz, como na luz ele está, acabou, irmão. Não tem nada que toque em você. E nada te pega de surpresa. Se você está na luz, você vê tudo, você percebe tudo. As coisas acontecem de maneira terrorista quando a gente está nas trevas, a gente é apanhado, sabe? É um golpe em cima de um golpe. Terminando dizendo, abra mão de tudo por causa da verdade, até de amizades. Então não vai abrir mão do seu marido, nem da sua esposa, nem dos seus filhos. O resto você pode abrir mão. Você pode abrir mão para lhe proteger de pessoas que querem te arrastar para as mesmas mentiras que eles andam vivendo. Você lembra alguns que eram da Universal, dessas igrejas aí que enganam as pessoas a vida inteira?
andava pelas casas convidando todo mundo para beber óleo nas igrejas. Vamos lá beber óleo, vamos lá, sabe? Olha como é que a mentira tem uma força de evangelizar. Vamos lá, o meu pastor vai dar um saquinho, o pastor vai dar um sabonete, batata, lava a cabeça, o pensamento ruim vai embora. A gente convidava as pessoas. Vamos fazer o culto da água purificadora. Vai beber a água, vai purificar tudo por dentro. Vai lavar os olhos com água ungida, com colírios. As pessoas faziam isso, convidavam as pessoas. E agora você tem a verdade. E o que você vai fazer com a verdade? Vai esconder a verdade debaixo do teu sofá? Você tem que brilhar. Jesus falou: eu não estou mais no mundo, mas vocês estão no mundo. Agora vocês é que são a luz deste mundo. As vossas luz tem que brilhar diante dos homens. E todos vão agradecer a Deus pela sua vida, irmãos. Nós não estamos aqui para agradar os filhos da serpente. Estamos aqui para agradar a Deus e convidar lá fora os filhos de Deus, que existe uma verdade que é absoluta, que não se encontra em nenhum outro livro, a não ser neste livro aqui. Assim seja, assim disse o Senhor. Essa foi a voz de Deus para esta manhã. Vamos ficar de pé. Vamos lá, irmão.